Olá, meus amigos do segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos então aproveitar e fazer algumas revisões aí, tá bom? Para a prova específica do terceiro bimestre, tá bom? Vamos lá? Ó, as matérias que vão cair nessa prova, na frente um é gases, na frente 2 dióptro plano, é isto? E na frente 3 vai cair a parte de. Tá me fugindo agora. 23 vai cair a parte de onda estacionária. Tá bom? Então eu vou fazer um videozinho para cada tema desses aí, depois eu faço um vídeo único emendando tudo aí, tá bom? Dióptro plano, eu já tenho uma aula no meu canal, eu vou aproveitar essa aula que já está pronta, tá bom? Que aí dá tempo de eu mandar isso aí para vocês o quanto antes, tá bom? Então vamos lá, meus amigos. Valeu, vamos que vamos. Muito bem, já estamos aqui, prontos aqui para a matéria de gases. Então, primeiro fazer uma revisão rápida. Galerinha, quando a gente está estudando gás, tem três variáveis que definem um estado de um gás. Essas três variáveis são, a primeira aqui, ó, pressão, tá? Então, pressão. A segunda variável, qual que é mesmo? Volume, volume. E a terceira variável, a temperatura. Temperatura. Beleza? Então, você tem a pressão, o volume e a temperatura. Aí nós estudamos, que os cientistas estavam estudando essas variáveis, variando, mantendo uma terceira variável constante, e eles estudavam apenas duas. Aí nós vimos que quando você mantém a pressão constante, se você aumenta a temperatura de um gás, isso provoca aumento do volume. Pensa numa bexiga, você esquenta lá o ar dentro da bexiga, ela expande. Vimos também que quando você mantém o volume constante, pensa numa panela de pressão. Você esquenta o gás dentro da panela, a pressão aumenta. Tá? Então, quando o volume aumenta, isso provoca aumento da pressão. Quando o volume aumenta, isso provoca aumento do volume. Então, já estudamos, já vimos volume, temperatura com volume. Volume não, né, gente? Eu estou falando temperatura, né, galera? Eu bobeei aqui, deixa eu corrigir. Quando um gás esquenta, a pressão aumenta. Quando um gás esquenta, o volume aumenta. Lembra que a gente está estudando aqui mantendo a terceira variável constante, tá? Então a temperatura aumenta, a pressão aumenta se você mantiver o volume constante. A temperatura aumenta, o volume aumenta se você mantiver a pressão constante. Agora, pressão e volume, né? Quando você aumenta a pressão, o volume diminui. Então, são grandezas inversamente proporcionais, desde que a temperatura seja mantida constante. Então, essa parte aqui nós vimos, mas o que vai cair mesmo na prova de vocês, galera, é aquela equação que relaciona as três grandezas na mesma equação. Então, você está estudando as três coisas variando tudo ao mesmo tempo. É a famosa equação de Clapeyron, galera. Pressão vezes volume é igual a nRT. E aqui nós temos aquelas dicas sergianas, né? Esse N é número de mols. Se você não se lembra número de mols, eu vou te lembrar aqui, ó. Número de mols é massa sobre massa molar. Beleza? Esse R é constante, vai ser dado, fica tranquilo. Agora, a temperatura, galera, grande alerta aí, a temperatura tem que ser na escala Kelvin. Se você não usar a temperatura em Kelvin, esquece, exercício errado, totalmente errado, tá bom? Então, a formulinha ela foi produzida com essa condição. Se o exercício te trouxer a temperatura em Celsius, e vai ter questões com a temperatura em Celsius, primeiro você passa para Kelvin. Vamos lembrar? Temperatura em Kelvin. Só corrigir aqui, peraí. Pronto. Temperatura na escala Kelvin é só você pegar a temperatura na escala Celsius e somar
273. Beleza? Então, primeiro passa para Kelvin, depois você usa. Agora aqui eu vou te lembrar como é que transforma algumas grandezas aqui de pressão, né? Então, se tiver em ATM e você precisar passar para Pascal, lembre-se que 1 ATM é 10 elevado à quinta Pascal. Beleza? 10 elevado à quinta. Não sei se está bem visível aqui, se sim. Deixa eu apagar de novo. Escrever de novo. Pronto. E agora a questão de volume, né? Pode ser que esteja em litros e você tem que passar para metro cúbico. 1 litro é 10 a menos 3 metros cúbicos. Tá bom? Então, da parte de gases, o que vai cair, por enquanto, nessa prova é Clapeyron. Tá bom? Então, vamos fazer aqui 3 exercíciozinhos, só para você lembrar como é que usa essa equaçãozinha. Pontinho ganho na PE, vai de boa, só não pode errar a matemática básica, beleza? Vamos lá? Vamos lá, meus amores, comigo. Questãozinha caiu na FUVEST. Um laboratório químico descartou um frasco de éter sem perceber que no seu interior ainda havia 7,4 gramas de éter. A massa, 7,4 gramas. Parte no estado líquido e parte no estado gasoso. Esse frasco de 0,8 litros de volume, isso é o volume, 0,8 litros. Fechado hermeticamente, foi deixado sobre o sol e após certo tempo atingiu a temperatura de equilíbrio 37 graus Celsius. Perigo, perigo, perigo. Está em Celsius. Primeiro passa para Kelvin. Vamos lá? Temperatura na escala Kelvin. Eu já vou pegar esse 37 e vou somar 273. Essa temperatura na escala Kelvin é 310 Kelvin. Tranquilo. O valor acima da temperatura de ebulição, então todo o éter que estava no estado líquido vai virar para o estado gasoso, então vai virar um gás. Ele quer saber quanto vale a pressão. Sérgio, mas ele não deu o número de mols, ele não deu o número de mols. Mas ele deu a massa molar, e aqui, ó, no note a dot, ele deu a massa do gás, e aqui ele deu a massa molar do gás. A massa molar do gás, 74 gramas. Para aqueles amigos que pensam em fazer em etapas. Ah, Sérgio, eu gosto de fazer em etapas. Então vamos lá. Primeiro vamos achar o número de mols. Massa sobre massa molar. Beleza? Vamos lá. Então, número de mols. A massa é 7,4 e a massa molar 74. Galerinha, o número de baixo é 10 vezes maior que o número de cima. Então é a mesma coisa fazer 1 sobre 10. Quanto que é 1 sobre 10? 0,1 mol. Agora que você achou o número de mols, vamos para o Clapeyron. Vou fazer aqui embaixo. Ó. Pressão vezes volume é igual a nRT. Pressão é a pergunta. Volume, 0,8. Número de mols, 0,1. O R está aqui no note a dot, 0,08. 0,08. Vezes a temperatura, que é 310. Beleza? Esse 0,8 que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, ficou 0,1 vezes 310 dá 31. Aí sobrou aqui, ó, 0,08 e embaixo 0,8. Galera, o número que está embaixo é 10 vezes maior do que o número que está em cima. Então, a pressão ficou 31 sobre 10. Resposta do exercício, 3,1 atmosferas, galera. Então, esse é o valor da pressão desse gás, 3,1 atmosferas, alternativa correta, letrinha D. Lembre-se que na prova específica, as questões são discursivas, tá? Então, o que você tem que fazer mesmo? Coloca a fórmula, substitui, acha a resposta. Coloca a fórmula, substitui, faz as continhas, coloca a resposta. Beleza, galera? Vamos então, galera, para o segundo exercício. Vamos lá. Galerinha, o que vai cair é isso daí, Clapeyron, tá? Aplicação da fórmula.
Então tem que saber ler o exercício, pegar os dados e mandar pau na fórmula, tá? Não tem muito segredo não, tá bom? Vou colocar aqui mais 2 exercícios para a gente treinar. Num recipiente rígido de 82 litros, então isso é volume, 82 litros. O que mais? A 27 graus Celsius, perigo, 27 graus Celsius, tem que passar para Kelvin, então a temperatura é 27 mais 273. Para passar para Kelvin, é só pegar a temperatura em Celsius e somar 273. Isso vai dar 300 Kelvin. Ah, ele até deu aqui, ó, ele foi bonzinho. Ó. Há uma amostra de 10 mols de gás ideal, então aqui está o número de mols, 10 mols. Ele deu volume e temperatura, acho que ele vai querer saber a pressão, né? A pressão em atmosfera exercida pelas partículas do gás, vale? Então aqui está, ele quer saber a pressão. E aqui no Note a Dot ele deu o valor do R. Não tem segredo, galerinha. Famoso Clapeyron, PV igual a nRT. Como diz nosso querido Marcelinho, por você nunca rezei tanto. Isso? Vamos lá. Pressão é a pergunta, volume 82, número de mols é 10, o R 0,082 e a temperatura 300. Com esse 300 aqui, galera, a vírgula vai andar 2 casas para a direita. Tá? Então, pressão é igual. 10 vezes 0,82, a vírgula anda para a direita uma casa. 0,82 vezes 300 dividido por 82. Repara que 82 e 0,082, o número de baixo é 100 vezes maior que o número de cima. Então, a pressão vai ficar 300 sobre 100. Então, a pressão vale, cortei 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, 3 atmosferas. A alternativa correta, a letrinha A. Beleza, galera? Lembrando que na prova específica não é uma prova teste, é uma prova escrita aberta, certo? Vamos então para mais uma questão? Vamos lá. Ah, tem mais duas aqui, ó. Tem mais duas aqui, ó. Ah, elas são pequenininhas, eu coloquei aqui na mesma página. Então vamos lá, vamos primeiro fazer essa daqui. Um recipiente rígido de volume 4,1 litros. Então, volume 4,1 litros. Vamos continuando. É dotado de uma válvula de segurança, cuja abertura ocorre quando a pressão atinge 40 atmosferas. Então, a pressão, 40 atm. Se o recipiente contém 5 mols, então 5 mols é o número de mols. Gente, ele deu a pressão e o volume, ele vai querer saber a temperatura. Qual é a temperatura do gás no seu interior? Só que ele não quer saber em Kelvin, ele quer saber em Celsius. Beleza? Vamos lá? Não tem segredo, galerinha. Clapeyron, PV é igual a nRT. Vamos mandar pau aqui. Pressão é 40. Volume é 4,1. Número de mols é 5. O R é 0,082, certo? E a temperatura é a pergunta. Galerinha, aqui a gente pode tentar fazer uma brincadeira para tentar fazer os números se simplificarem, tá bom? Ou então, Sérgio, eu não sei fazer essas estratégias. Aí você vai ter que ir na continha mesmo, tá? Aqui eu vou ganhar tempo usando a calculadora, tá? Então vamos lá, olha como vai ficar. 40 vezes 4,1. Vamos lá. Vai dar 164. E aqui, 5 vezes 0,082. Vai dar 0,41. Beleza? Vezes a temperatura. Esse zero eu vou tentar multiplicando, vou passar dividindo. Então, temperatura é 164 dividido por 0,41. Então, resposta 164 dividido por 0,41 vai dar 400 Kelvin.
Mas o exercício não quer a temperatura em Kelvin. Ele quer, olha nas alternativas, em Celsius. Se para passar de Celsius para Kelvin, você tem que somar 273, de Kelvin para Celsius, você tem que subtrair 273. Você faz menos 273. Então a temperatura vai ser 127 graus Celsius. Ok, galera? Então, qual é a dificuldade que você vai ter nessa matéria? Se for o seu caso ter alguma dificuldade, é na parte de matemática básica, porque os exercícios são bem tranquilos, tá? Então é só ler o texto, pegar os dados e aplicar a fórmula. Cuidado na matemática básica. Vamos fazer mais uma aqui de gases, aí a gente encerra o nosso estudo de gases, tá? Então daqui a pouquinho eu apago essas continhas aqui, eu vou só ler essa questão e anotar os dados aqui embaixo. Um volume de 8,2 litros, então volume 8,2 litros, ocupado por 64 gramas, isso é massa, galera, 64 gramas de oxigênio, a temperatura 27 graus Celsius, perigo, 27 mais 273, 300 Kelvin, certo? Qual é a pressão no interior? Considere que um oxigênio, então ele quer saber a pressão. Galerinha, e aqui ele te dá a massa molar do oxigênio. Olha lá, 1 mol tem uma massa de 32 gramas. Então é 32 gramas por mol. Beleza? Agora que você fez tudo isso, eu vou só apagar essa contanhada toda, galera. Pronto. Sobrou um pouquinho aqui que eu vou apagar a borrachita. Pronto. Então agora a gente vai para Clapeyron. PV é igual a nRT. No lugar da pressão, deixa a letra P, porque é a pergunta. O volume, 8,2. No lugar do número de mols, olha o que eu vou fazer. Massa sobre massa molar. No lugar do R, eu vou escrever 0,082. E no lugar da temperatura, eu vou escrever 300. Certo? Repare que 8,2, ó, a vírgula está 2 casinhas à direita do que 0,082. Sabe o que significa? Que esse número é 100 vezes maior. Então, 100. Vou escrever devagarinho aqui, ó. Pressão vezes 100 é igual. A massa desse gás, 64. A massa molar é 32. Aqui sobrou o número 300. Esse zero, 2 zeros aqui e 2 zeros ali cortou. 64 é o dobro do 32, sobrou 2 aqui em cima. Então pressão é igual a 2 vezes 3. Pressão é igual a 6 atmosferas, galera. A alternativa correta, letrinha D de dado. Então é isso, galerinha. Gases, é simples assim. Clapeyron. Beleza? Leu o texto, pegou os dados, aplicou a fórmula, matemática básica, resposta certa, matou. Beleza? Seja claro na hora de você escrever, para a gente poder resolver de maneira bem tranquila e te dar uma nota tranquilamente. Tá bom? Vamos então, daqui a pouquinho para outro assunto. Valeu, galera! Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Sérgio, a matéria é física e eu amo a física, e a Sara também. Nessa nossa aula de hoje, é a aula número 18 de ótica, nós vamos ver um fenômeno bem interessante, bem frequente no nosso dia a dia, que é estudado por um tema que a gente chama de dióptro plano. Di é 2, né? Então, 2 meios aí separados por uma superfície plana. O que a gente vai observar? Que quando você vê algo que está em outro meio material, o que você vê, na verdade, é uma imagem e não o objeto verdadeiramente, e a gente vê a imagem fora da posição correta em que está o objeto. É isso que a gente vai ver na aula de hoje, daqui a pouquinho, logo depois da vinheta. Vamos que vamos, povão!
Muito bem, já está na tela aí duas situações do dia a dia para você verificar essa mudança, né, da posição entre o objeto e a imagem quando a gente vê um objeto que está em outro meio material. Então, o que nós temos aqui? A câmera, o observador aqui está no ar e você está vendo aqui o lápis. A parte do lápis que está no ar também a gente vê normalmente, mas a parte do lápis que está na água está em outro meio material. Você sabe que o raio de luz sofre um desvio e por isso essa parte que você está vendo aqui, ó, ela não acompanha aqui, né? O que você sabe, o lápis de verdade ele não está quebrado desse jeito assim, né, gente? Ele está retinho, bonitinho. Mas o que você está vendo aqui não é o lápis de verdade, mas sim apenas a imagem, numa posição diferente do que está o objeto. Repare aqui tem uma outra imagem aqui, ó, numa posição diferente também. Então, quando o objeto e o observador estão em meios diferentes, o que um vê do outro não é a posição correta do objeto, mas sim a posição de uma imagem. Quando tem alguém aqui numa piscina, né? Parece que a pessoa fica encolhida aqui, né? Na verdade, o que você está vendo é a imagem das pernas da pessoa e a imagem do fundo da piscina, que parece estar mais para cima, né? Está encolhida a perna da pessoa. É isso mesmo. Como essa imagem aqui também, né? Está erguida, né? Então é isso que a gente tem que entender. Por que que quando a gente olha um objeto dentro da água, parece que a gente vê uma imagem mais próxima da superfície, né? É isso que você tem que entender. Tanto a parte do desenho quanto a parte do cálculo, galera. Beleza? E se quando a gente vê um peixe na água, né, na verdade a gente não está vendo peixe, a gente está vendo uma imagem do peixe. E imagina então aí o que acontece com os índios, né, que estão pescando, né, através de flecha. Se ele atira a flecha naquilo que ele vê, e o que a gente vê, você acabou de perceber que é uma imagem, não é o objeto de verdade, você não pega o peixe, né? Então, o que que eles acabam treinando com o passar do tempo por tentativa e erro, né? Eles atiram a flecha não naquilo que ele vê, mas um pouquinho mais para baixo, que é onde está o objeto de verdade. Porque aquilo que ele vê, como você já sabe, está um pouquinho mais para cima. Então, o objeto de verdade está um pouquinho mais para baixo. Então, por tentativa e erro, ele aponta um pouquinho mais para baixo, né? Para poder pegar o peixe verdadeiramente. Uma outra estratégia que não tem erro é você esperar o peixe ficar exatamente embaixo, né? Porque aí tanto o objeto quanto a imagem, ela fica um pouquinho mais para cima, mas se tiver na mesma vertical, não tem erro, né? Que aí você acaba pegando o peixe verdadeiramente. Muito bem, esse tipo de situação já caiu várias vezes em vestibular, tá bom? Vamos então para a teoria, meus amigos. Vamos então, na primeira situação, o observador no meio menos refringente, que é o ar. Então é a gente olhando o peixe lá dentro. E na segunda situação, é o observador no meio mais refringente, que é a água. Então, o peixe é o observador, vendo aqui ó, uma abelha que está no ar. Né? Então, para você entender a diferença entre essas duas figuras. Na primeira situação, o objeto está dentro da água. Deixa eu escrever melhor, né? Então, na primeira situação, o objeto dentro da água. Na segunda situação, o objeto está no ar. Das duas situações, a que mais cai é aquela que a gente observa, né, o peixe dentro da água, tá? Então, essa aqui é a que mais cai. Então, vamos lá, gente. Ó como é que você vai fazer, ó. Então, primeiro vamos entender o desenho, depois eu vou te dar uma condição em que isso aqui é válido, e depois eu te dou a fórmula, tá bom? Então, vamos lá. Então, primeiro, se a gente está vendo o peixe, se nós somos o observador, tá? E estamos vendo o peixe, então necessariamente a luz está vindo do peixe, passando, mudando do ar para a água, desculpa, da água para o ar e vindo para os nossos olhos, tá? Então quero lembrar que aqui nós temos a água e aqui em cima nós temos o ar. Quero te lembrar também que a água é mais difícil, mais refringente do que o ar. Muito bem, feita essa lembrança,
Vamos então desenhar, gente. Então, o raio de luz vai sair do peixe, vai chegar na separação entre a água e o ar. Deixa eu deixar esse raio de luz aqui mais visível, ok? E depois, você sabe, então vamos lembrar esse detalhe aqui, né? Talvez você não tenha acompanhado as aulas anteriores. Vamos desenhar aqui a normal, tá? Então, estamos desenhando aqui a normal. Você sabe, eu vou desenhar a normal aqui de branco aqui em cima, né? Que a tela está escura, né? Então, temos aqui a normal. E você sabe que o raio de luz, ao ir para o ar, está indo para o material menos difícil. E sempre que a luz vai para o material menos difícil, o raio de luz se afasta da normal. Então tá aqui, ó, atingindo o olho do observador. Muito bem. Então, aqui está, meus amigos. Vamos desenhar a flechinha no raio de luz. Não podemos esquecer de desenhar a flechinha. Opa. Então temos aqui a flechinha no raio de luz. Aqui está. Atingindo o olho do observador. Certo? Só que você percebe que o raio de luz sofreu um desvio. Se ele sofreu um desvio, o raio de luz que vai chegar no nosso olho é aqui. Quer saber onde que vai ficar visível o objeto? Olha a dica sergiana. Traça uma vertical aqui no objeto. Tá? E prolonga aquele raio de luz que atingiu o seu olho, prolonga até cruzar com essa vertical. Olha lá. Certo? Então aqui é que vai aparecer a imagem desse peixe, tá? Deixa eu preparar agora aqui para a fórmula, gente, ó. Vamos chamar esta profundidade de onde está o objeto de verdade de P, de posição. E esta profundidade onde está a imagem do peixe, vamos chamar de pelinha, certo? Então repare que a imagem realmente se forma um pouco mais para cima, né? Tudo bem? Então o que você vai ver aqui, você não vai ver o peixe de verdade. O que você vai ver é a imagem do peixe, que eu vou desenhar aqui meio grosseiramente, até para você não confundir com o peixe de verdade, tá? Então isso que a gente vê mais para cima é a imagem, galera. Por isso que eu falei aqui na foto do índio, né? Não adianta ele apontar a flecha naquilo que ele vê, porque a flecha vai atravessar uma imagem. Então ele tem que apontar a flecha para o peixe de verdade, que está um pouco mais para baixo. Há uma lenda entre os índios, né? De que você tem que atirar não naquilo que você vê, mas na alma do peixe que está mais para baixo, né? É que a alma do peixe é o peixe de verdade, né? Tudo bem? Então aqui está o que acontece, galerinha. Perigo! Perigo, perigo, perigo. Eu faço essa figura aqui, porque é a figura que está nos livros também, porque ela é mais didática de você entender. Mas a formulinha que eu vou te dar aqui, ela só vale quando este ângulo aqui, ó, que eu vou desenhar para você agora, ele é menor do que 10 graus. Então vou anotar aqui, ó, condição, tá? O ângulo θ tem que ser menor do que 10 graus. Mas, Sérgio, 10 graus é muito pequenininho. É. Então, na prática, essa teoria aqui só vale para quando o olho do observador está praticamente aqui, ó, sobre o peixe. Então, quando está praticamente na mesma vertical. Tá? Se não for verdade isso, não vale a fórmula que eu vou te dar aqui. Tá? Aí você vai ter que usar lei da refração, não sei, não sei, coisa que a gente viu nas aulas de refração, tá bom? Então, para valer essa fórmula que eu vou te dar agora, você tem que, nessa condição de que o olho do observador está praticamente na mesma vertical que o objeto. Aí vale, tá? Olha a formulinha. Posição da imagem comparada com a posição do objeto é igual o n de onde está o observador.
que nesse primeiro caso seria o N do ar, dividido pelo N de onde está o objeto, que nesse primeiro caso seria o N da água, porque o objeto está na água. Ok? Então, esta é a formulinha que você vai usar em dióptro plano, posição da imagem, sobre posição do objeto, é o N de onde está o observador, dividido pelo N onde está o objeto. Então, nesse caso aqui, ó, N do observador é o N do ar, e N do objeto é o N da água. Legal. Vamos ver agora aqui o contrário, gente. Agora, o observador está dentro da água. E o nosso objeto está fora da água. Então, vamos lá. Vamos traçar os raios, né? Então, se o observador está dentro da água, você sabe que a luz vai sair da abelha, vai entrar na água e vai para o olho do observador. Então, o raio de luz vai sair daqui. Vamos ver se eu consigo fazer o raio de luz, bater aqui bonitinho. Vamos traçar aqui um raio mais forte, tá? E aí o que nós sabemos? Nós sabemos que aqui nós temos a normal, tá? Eu vou desenhar a normal de branco aqui fora da água para poder ficar visível. Pronto, aqui está. Você sabe que o raio de luz queria seguir em linha reta, mas não vai seguir. Quando entra na água, entra no material mais difícil, e o ar, você sabe que é um material menos difícil, e sempre que a luz entra no meio mais difícil, a velocidade diminui, o ângulo também diminui, e esse raio vai se aproximar da normal. Aqui não deu, que eu vou mexer no raio, você já vai ver que vai dar certo conforme eu for desenhar aqui, ó. Vamos posicionar aqui, olha lá, deu certinho. Aqui está. Então, o raio de luz, deixa eu só deixar esse raio mais grosso para ficar mais visível, gente. Tá? Aí fica bem fácil de você ver daí. Olha lá. Então, agora vamos desenhar só as flechinhas, né? Lembrando que o raio de luz chega no olho do observador, no caso aqui o peixe, né? Então, repare que o raio de luz, ao entrar na água, se aproxima da normal. Então, sofre aquele desvio que a gente já conhece, tá certo? Quer achar a posição da imagem? Traça uma vertical aqui no objeto. E aí você vai prolongar esse raio de luz que chega no olho do observador. Prolonga. Quando cruzar, é a imagem, galera. Então, aqui em cima está a imagem da abelha. Vou desenhar aqui uma abelha mais feinha, né? Só para a gente visualizar, né? Certo? Então, isso daqui é a imagem. Vamos agora mostrar quem que é o P, quem que é o P'. Então, vamos lá. O P é a posição a partir da água do objeto. E o P' é a posição a partir da água da imagem. Sérgio, e a fórmula? A fórmula é a mesma, galerinha. P' sobre P é igual N de onde está o observador sobre N de onde está o objeto. Então, reparou que a fórmula é a mesma? Só que ela acaba mudando comparado com o anterior. Sérgio, por que acaba mudando? Porque aqui em cima, o N do observador, o observador está no ar, é o N do ar, e embaixo o N da água. Aqui vai ficar o contrário, por quê? O observador é o peixe que está dentro da água, aí vai ficar N da água sobre N do ar. Entender? Então acaba mudando a fórmula em cada caso. A fórmula é a mesma, então você tem que se ligar que é o N do observador, que nesse caso é o N do ar. E aqui o N do objeto é o N da água. Aqui o N do observador é o N da água e o N do objeto, que é o abelha, é o N do ar. Muito bem. Então o que você percebe, meus amigos? Quando a gente está vendo um peixe dentro da água, a gente não vê o peixe, a gente vê uma imagem mais para cima, mais perto da superfície. Por isso que o peixe parece grandão
Aí quando a gente tira ele da água, ele não parece ser tão grande, porque na verdade você estava vendo uma imagem mais próxima. Agora, o que que o peixe vê, né? Ele vê a imagem da abelha mais distante, quando a abelha de verdade está mais perto. Mas lembre-se da condição para usar essa fórmula aqui, viu, gente? Só quando o olho do observador e o objeto estiver praticamente na mesma vertical, tá bom? Então pronto, eu dei a teoria, galera, tá? Ah, aqui eu fiz uma figurinha melhor desenhada, né? Para você guardar essa figurinha aqui, ó. Essa figurinha aqui vai ser o thumb desse vídeo, né? Essa figurinha tá melhor. Então, o raio de luz sai daqui, ó, se afasta da normal, e o que você vê é uma imagem. Aqui tá o P e aqui tá o P', né? Aqui você tem a, o observador dentro da água, a abelha é o objeto, o raio de luz vem, se aproxima da normal, e aí você consegue achar a imagem, aqui está o P e aqui está o P', né? E aquela formulinha que eu te dei, né, galerinha? Só que aqui na formulinha, eu peguei aqui, ó, o P que está dividido, passei multiplicando, ó. É a mesma fórmula, tá? Então tá aqui. N do observador sobre N do objeto. É isso aí, meus amigos. Feita essa revisão, vamos então agora para exercícios, mas antes eu quero te lembrar de você se inscrever no meu canal, de você ativar o sininho, de você divulgar essas minhas aulas para os seus amigos aí da escola, tá bom? Quero também dar um grande abraço aí para os meus queridos alunos, alunos aí de Araras, tá? Continuem estudando, perseverem, alunos de Pirassununga, perseverem nos estudos, e meus queridos alunos também aí de Uberaba, grande abraço a todos vocês, tá bom? Perseverem nos estudos, contem comigo aí para irem bem nas provas, para você ir bem nos seus vestibulares, tá bom? Torço por todos vocês aí. Vamos lá, meus amigos. Vamos então aí, questãozinha número 1. Olha onde caiu, galera. Caiu no Enem. Vamos que vamos, meus queridos. Alguns povos indígenas ainda preservam suas tradições realizando a pesca com lanças, demonstrando uma notável habilidade. Para fisgar um peixe em um lago com águas tranquilas, o índio deve mirar abaixo da posição em que enxerga o peixe. Opa, tudo a ver com a minha aula de hoje, né? Você tem que mirar abaixo do que você enxerga, porque o que você vê é apenas uma imagem. Então você tem que mirar no objeto que está abaixo. Então você mira ali um pouco abaixo do que você está vendo. Beleza? Abaixo da posição em que enxerga o peixe. Ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz sofrem um desvio ao passar da água para o ar. Os raios de luz sofrem um desvio, porque os raios de luz refletidos pelo peixe não descrevem trajetória retilínea. Não, mas raio de luz é no interior da água. Não, no interior da água é linha reta. Não é retilíneo? Quando passa da água para o ar é que sofre desvio. Emitido pelos olhos... Opa, raio de luz emitido pelos olhos do índio? Não, 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 não. Espalhados pelo peixe são refletidos na superfície da água. Se fosse refletido, você não veria, né? Emitido pelos olhos são espalhados. Não. Refletidos pelo peixe, desviam sua trajetória quando passam da água para o ar. É essa daqui, gente. Então, o raio de luz que é refletido pelo peixe, que é o objeto, mudam sua trajetória quando passam da água para o ar. Exatamente isso. A alternativa correta, letrinha E, galerinha. Muito bem. Vamos agora para a questão número 2. Caiu na escola naval. O marinheiro observa verticalmente. Opa, então aquela história de ângulos pequenos, menor que 10 graus. Então vale aquela equação. A distância entre seus olhos e a superfície da água é de 15 metros. Vou fazer aqui uma figurinha. Então aqui está o observador, tá? E a distância dos seus olhos até a superfície da água, 15 metros. O índice de fração absoluto do ar e da água é 1 e 1,33. Vou anotar aqui, ó. N do ar é 1 e o N da água 1,33. Muito bem. Que é a água, né? A profundidade real do rio é de 10 metros. Opa! Céu real
é o objeto. Então, aqui, ó, o objeto, tá, está a uma profundidade real de 10 metros. Ele vai ver a profundidade real? Não, o que ele vai ver é apenas uma imagem. E ele vai ver a imagem a uma profundidade um pouco mais para cima, que você sabe que então essa profundidade vai ser menor que 10 metros. Qual o valor da profundidade aparente do que o marinheiro observará? Então ele quer saber qual é a profundidade da imagem. Então esses 15 metros aqui é inútil para a gente, tá, galera? Qual é a formulinha? Profundidade da imagem comparada com a profundidade do objeto vai ser igual N de onde está o observador dividido pelo N de onde está o objeto. Tá bom? Então vamos lá. Profundidade da imagem está para a profundidade do objeto, que é 10 metros, assim como N do observador é o N do ar e o N do objeto é o N da água. Gente, com certeza, vamos primeiro eliminar as alternativas furadas? Com certeza você sabe que a gente vê a imagem um pouco mais para cima. Então não vai ser 10 metros, galera, vai ser menor que 10 metros, tá? Então joga fora a letra C, joga fora a letra D, joga fora a letra I. Tá bom? Então vai ficar P' sobre 10 é igual N do ar é 1 e o N da água 1,33. Esse 10 está dividindo, passa para lá multiplicando. Então, P' vai ficar 10 dividido por 1,33. Tá certo? Então, vamos fazer essa conta aqui e achar essa resposta, né, galera? Ganhando tempo aqui na calculadora. 10 dividido por 1,33 vai dar aproximadamente 7,5. Ou seja, a alternativa correta, letrinha A, de Eu Amo a Física. Beleza, meus queridos? Perguntinha clássica. Já vi a mesma pergunta, o cara querendo saber a profundidade da piscina, tá? Então, aqui é profundidade aqui do rio, tá? A mesma coisa, tá? Vamos então agora para o terceiro exercício, gente. Certa piscina contém água de índice de fração igual a 4/3 e sua base se encontra a 3 metros. Isso é a base verdadeira, né, gente? Então é a profundidade verdadeira. Isso é o P. Quando uma pessoa à beira da piscina olha perpendicularmente para o seu fundo, então na vertical, então aquela história, então ângulo pequeno, vale a formulinha, terá a impressão de vê-lo. Então agora você sabe que a imagem vai estar um pouco mais para cima, né? Então de novo, né, galera? Vamos fazer aqui a figura, tá? Então aqui nós temos a superfície da água, aqui nós temos o fundo da piscina. Mas o que o observador vai ver? Aqui está o observador, ó. O que ele vai ver? Ele vai ver uma imagem numa profundidade menor do que a profundidade verdadeira, que é de 3 metros. Então aqui está o P, nós vamos ver numa profundidade menor que 3 metros, P'. Vamos lembrar a fórmula? Vamos lá. E é posição da imagem sobre posição do objeto é igual N de onde está o observador sobre o N de onde está o objeto. Ok? O objeto é o fundo da piscina. Então, vamos lá. Profundidade da imagem sobre a profundidade verdadeira da piscina, que é o objeto, 3 metros. N do observador, o observador está no ar, que é 1. Tem que saber de cor, tá? N do objeto é o N da água, que é 4/3. Então, P' sobre 3 é igual 1 sobre 4/3, galera, é 3/4, né? Mantém o de cima e multiplica pelo de baixo invertido. Então, fica 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 4, 4. Multiplicou em cruz, então o P', esse 3 está dividindo, passa multiplicando,
Fica 9 sobre 4. Então, esse P' é 9,4, galerinha. Vai dar um pouco maior que 2, né? 2,25. 2,25. E agora a gente tem que interpretar, né? Então, isso daqui é 2,25 metros, tá? Isso daqui é 3 metros. Então, é como se o fundo da piscina subisse quanto, hein? De 3 para 2,25? 0,75. Certo? Então, vamos lá. Terá a impressão de ver o fundo da piscina 2,25 metros mais próximo? Não. 1,33 mais próximo? Não. 0,75 mais próximo em relação à profundidade real? É essa daqui, gente. Tá? Não confunda aquilo que você descobriu, que é a profundidade da imagem, com a maneira que ele coloca as alternativas. Então é como se o objeto ficasse um pouco mais para cima. Quanto mais para cima? 0,75 metros. Por isso que a alternativa correta, letrinha C de cavalo. Muito bem. Vamos então agora para nosso quarto exercício. Quando olhamos a piscina estando de pé e do lado de fora dela, sempre temos a impressão de que ela tem uma profundidade diferente da que percebemos quando nela mergulhamos. Isso deve ao fato de que o ar atmosférico e a água têm cifração diferentes. Se a profundidade real de uma piscina é 2 metros, galerinha, já fizemos uma coisa assim, hein? Acho que aqui eu não vou nem desenhar. A concentração absoluta do ar é 1 em 1,3. É que afirmar que o observador em pé fora da piscina verá que sua profundidade será aproximadamente... Então ele quer saber o P'. Com certeza é menor do que 2 metros, né? Então dá para jogar fora a letra D e a letra E, tá? Então vamos lá. P' sobre P é igual N do observador sobre o N do objeto. Vamos lá. P' sobre a profundidade verdadeira é 2 metros é igual N do observador, o observador está no ar, então é 1. N do objeto, o fundo da piscina está na água, 1,3. Vou reescrever esse 1,3 aqui. Pronto. Esse 2 está dividindo, passa multiplicando, então P' ficou 2 dividido por 1,3. Portanto, esse P' vai dar, ganhando tempo aqui, amigos, 2 dividido por 1,3, 1,53 aproximadamente. Portanto, a alternativa mais próxima aqui, letrinha C de Sérgio. Ok, galerinha? Bem tranquilinho, nada muito difícil, tá? Só toma cuidado se é o cara no ar, olhando alguma coisa dentro da água, porque aí o observador está no ar e o objeto está na água. Ou é o contrário, o cara dentro da água, observando alguma coisa que esteja fora. Tá? Questãozinha número 5. Para observar um brinquedo caído dentro de uma piscina, um garoto se aproxima da borda, de modo que ao olhar dentro da água vê a imagem do brinquedo a uma posição um pouco inclinada em relação à vertical. Então, ó, como está mais ou menos na mesma vertical, vale a equação da aula de hoje. N do ar igual a 1. O valor aproximado de fração absoluto da água da piscina é... Então, ele quer saber o N da água. Então, vamos lá, gente. Formulinha. N, desculpa, errei já. Posição da imagem sobre posição do objeto é igual a N do meio em que está o observador dividido pelo N do meio em que está o objeto. Posição da imagem, está aqui, a galinha, sobre posição do objeto, está aqui na figura, H, é igual N do observador, que é o N do ar, dividido pelo N onde está o objeto, que é o N da água. Beleza? Você sabe que a galinha foi dado, H foi dado, olha nas respostas, aparecem esses dois símbolos.
N do ar vale 1 e o N da água é a pergunta. Vou multiplicar em cruz. N da água, que nós queremos saber, vezes a galinha, é igual a H vezes 1, H. E agora, vamos fazer o seguinte, ele quer saber o N da água. N da água vai ficar H, ou a galinha está multiplicando, eu passo dividindo. Dividido por a galinha. Nossa, Sérgio, só isso? Só? Então, H sobre a galinha, a alternativa correta, letra E. Cuidado que a letra C, que ela está ao contrário. Opa, peraí que eu me confundi aqui algum detalhe. O H dividido por a galinha, aqui, letra E mesmo. Então, H sobre a galinha. Não errei, não. Muito bem. Meus queridos, vamos então para a última questão desta aula. Tá? O aruanã prateado é um peixe, galerinha, que ele salta para pegar um mosquito que está do lado de fora. Né? Só que você sabe que ele está vendo dentro da água, ele está vendo uma imagem. Ele tem que tomar cuidado, né? Porque essa imagem você sabe que está mais para cima, o mosquito de verdade está mais para baixo. Né? Então vamos lá. É um peixe amazônico de escamas muito cobiçado pelos praticantes da pesca esportiva, isso porque, uma vez fisgado, realiza saltos espetaculares, podendo elevar-se cerca de 2 metros acima da superfície. Em seu ambiente natural, esse peixe também surpreende ao emergir subitamente de áreas alagadas em saltos verticais eficientes que visam a captura de pequenos insetos pousados em galho próximo da superfície, detectados de dentro da água. Admita um aruanã em repouso a 1,5 metro de profundidade. Então aqui a gente vai ter que fazer uma figura, tá? Então aqui está o peixe a 1,5 metro de profundidade. Lembre-se que o peixe é o observador, tá? Espreitando o pequeno besouro, também em repouso na mesma vertical dos olhos do peixe. Considere que a altura do inseto em relação à superfície seja de 90 centímetros. Aqui está o besouro, tá? Que é o nosso objeto. E esse objeto está a uma posição, a uma altura de 90 centímetros. Vou passar para metro, tá, gente? Ah, não, vou passar para centímetro porque as alternativas estão tudo em centímetro. Então, 90 centímetros. Deixa aqui 90 centímetros mesmo. Então, quem eu vou passar para centímetro é a profundidade do peixe verdadeiro, que ele está a 1,5 metro. Então, 1,5 metro é 150 centímetros, né? Deixa assim. Você sabe que se o objeto está aqui no ar, né, é aquele segundo caso que nós abordamos. Ó. Ele não vai ver o inseto na posição correta dele, ele vai ver mais para cima. Tá? Então, como a gente já viu isso, eu não vou deduzir isso de novo. Tá? Então, a imagem vai ser visto mais para cima. O que a gente vai descobrir? A posição da imagem. Com certeza, essa posição da imagem é maior que 90, tá? Ele te dá o N do ar, que você sabe que vale 1. E ele também te dá o N da água, que foi dado aqui no texto, 1,3. Então, o que a gente vai descobrir? Esta posição da imagem, tá bom? Vamos lá? Posição da imagem sobre posição do objeto é igual ao N do meio que está o observador sobre o N do meio que está o objeto. Então, toma cuidado, você sabe que esse pelinha tem que dar maior que 90. Tá? Todas as questões anteriores que eu fiz, o observador estava no ar. Essa aqui, o observador está dentro da água. Então, toma cuidado. Então, posição da imagem sobre a posição do objeto, que é o besouro, é 90. Para esse cálculo, você não precisa da posição do observador, tá? O N do observador, isso sim você precisa. Lembre-se que o observador está dentro da água. Então, é 1,3. E o N do objeto, lembre-se que o objeto é o besouro, que está no ar. Então, o N do ar é 1. Tá bom? Multiplicamos em cruz. Então, posição da imagem
é 1,3 vezes 90. Então, posição da imagem vai ser 1,3 vezes 90 vai dar 117 centímetros. Está coerente com a nossa teoria, esse pelinha é maior que 90. Pronto, 117 centímetros, bem do meu ladinho aqui. Agora vamos ler o texto. Nessas condições, a distância aparente percebida pelo Oranã entre ele e o besouro, pausa, o que ele quer, eu vou riscar de verde e limão aqui, ó. A distância aparente entre ele e o besouro. Então, se é aparente, não é a distância até o besouro de verdade, mas o que aparenta para ele, ou seja, a imagem. E o que ele quer é tudo isso aqui, ó. A distância entre ele e o que ele vê. Eu estou chamando de desão. Essa distância desão é esse 150 mais essa altura da água até a imagem, que é o pelinha, tá? Então, essa distância desão é a posição do observador mais o pelinha da imagem. Então, essa distância desão vai ser o 150 mais esse 117. Então, essa distância adesão vai ser 100 com 100 dá 200, mais 50, 250, mais 17, 267 centímetros, galera. A alternativa correta, letrinha E de helicóptero. Beleza, meus amigos? Aqui um exercício um pouquinho mais difícil, toma cuidado. Uma coisa é o observador no ar, o objeto na água, né? E outra coisa é o observador dentro da água e o objeto no ar. A formulinha é a mesma, é só você substituir de forma correta, tá bom? Então aqui eu encerro essa aula, galerinha, aula 18 de óptico plano. Na próxima aula a gente vai ver lâmina de faces paralelas, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima aula, gente. Valeu, tchau, tchau. Vamos lá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos então agora fazer uma revisãozinha de ondulatória, em particular onda estacionária, tá bom? Em cordas e em tubo aberto. Esse é o nosso objetivo dessa nossa revisão aqui, tá bom? Então vamos tocar para a revisão da matéria. Gente, primeira coisa que você tem que lembrar, que é muito importante, é o mais básico de ondas, né? Quando nós temos uma onda, é isso aqui, ó. Tá? Isso é uma onda. Como é que nós chamamos o tamanho horizontal de uma onda? Lambda é o comprimento de onda, tá bom? Como nós chamamos o tamanho vertical de uma onda? Chamamos de amplitude. E a onda, galerinha, ela se propaga com uma certa velocidade. Aí você tem que lembrar a equação mais importante da ondulatória. Vai lamber ferida. Velocidade é comprimento de onda vezes frequência. Beleza, galera? A unidade velocidade é dada em metro por segundo. Comprimento de onda é dado em metro. E frequência é dado em hertz. Lembre-se que frequência é quantas ondas passam por ali em um segundo, tá bom? Meus amores, isso aqui é uma revisãozinha rápida de onda. Agora o que vai cair na prova é onda estacionária. Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui uma onda estacionária, tá? Aqui está. Mas pensa numa corda vibrando, Essa parte da corda que nesse momento é crista, logo a seguir vira um vale.
Então, onda estacionária é porque se forma esse formato aqui, ó. Por exemplo, numa corda vibrante. Então, isso daqui, ó, é uma onda estacionária. Beleza, galera? Isso daqui é uma onda. Agora eu quero te passar a dica sergiana. Vamos lá. Tá vendo essa coisa meio arredondadinha aqui? A gente vai chamar de lóbulo. Então aqui, ó, temos claramente dois lóbulos. Uma onda precisa de dois lóbulos. Se você pegar apenas um único lóbulo, isso não é uma onda inteira. Isso é meia onda. Então, uma onda, eu preciso de dois lóbulos. Se eu pegar apenas um lóbulo, eu tenho meia onda. Tá bom? Esta região aqui, galerinha, eu vou fazer aqui um risco verde, ó. É a região da corda que vibra muito. É onde você está tendo interferência construtiva. O nome desse local é ventre. Então, essa região em que a corda vibra muito é o ventre da onda estacionária. Está acontecendo interferência construtiva. E tem essa parte aqui, ó, da onda que não vibra quase nada. Esta região aqui embaixo, aqui, né, no meio da figura, é onde está tendo interferência destrutiva, porque a corda não está vibrando nessa região aqui. Esse local chama-se nó. Beleza? Queridos, se o exercício falar que a corda está vibrando no primeiro harmônico, eu vou desenhar para você aqui, ó. Aqui nós temos uma corda, tá? E essa corda aqui, ó, ela está vibrando no primeiro harmônico. Esse é o formato do primeiro harmônico de uma onda estacionária. Vamos supor que essa corda... Deixa eu só apagar aqui, galerinha. Vou apagar tudo aqui, ó. Tudo isso que eu escrevi eu vou apagar. Tá? Eu vou começar de novo essa parte aqui das ondas estacionárias. Essa parte que eu estava falando agora, eu vou começar de novo, tá? Eu quero deduzir a equação para você. Tá bom? Então vamos lá. Vamos supor que entre esses dois extremos aqui eu tenho uma corda, pensa uma corda de violão, e eu quero produzir o primeiro harmônico, também chamado de harmônico fundamental. O primeiro harmônico tem esse formato aqui, ó. Galerinha, isso daqui é um lóbulo sozinho. E essa corda, ela mede L. Mas o que eu falei agora há pouco para vocês? Um lóbulo é meia onda. Então, meia onda mede L. Multiplica em cruz. Então, o comprimento de onda do primeiro harmônico, ó, esse 2 passa multiplicando, é 2 vezes L. Vamos agora para o segundo harmônico. Você vai vibrar a corda bem mais rápido, tá? Ela vai entrar no estado de vibração que é chamado de segundo harmônico. Dá uma olhadinha aqui na figura. Olha como é que fica a corda. Olha lá. Cada lóbulo é meia onda. Então eu tenho uma meia onda, duas meias ondas. Então, duas meia onda mede o comprimento da corda, que é L. Cortou, cortou. Então, o lambda do segundo harmônico vale L. Tá? E agora aqui a gente vai para o terceiro harmônico. E eu vou parar nesse terceiro que aí já dá para você entender, tá bom? O terceiro harmônico, galerinha, repare que o primeiro é um lóbulo. O segundo harmônico, dois lóbulos. Porque é o dobro da frequência. Tem que ter o dobro de onda. O terceiro harmônico, galera, você vai produzir 3 vezes mais onda do que no primeiro harmônico. Então a figura do primeiro harmônico vai ter que aparecer aqui triplicada, tá bom? Deixa eu só fazer aqui umas referências para a gente poder desenhar. Aqui está a figura do terceiro harmônico, galera. Tá? Repare aqui, ó, um lóbulo, 2 lóbulos, 3 lóbulos. Cada lóbulo é
meia onda. Uma meia onda, duas meia onda, três meias onda. Então aqui eu tenho 3 meia onda medindo L. Então lambda do terceiro harmônico vai ser o 2 passa multiplicando e o 3 passa dividindo. Então agora eu vou te dar a equaçãozinha do enésimo harmônico. Vamos lá. Então lambda do enésimo harmônico vai ser, vamos ver se você pega aqui o esquema, ó. Lambda do primeiro harmônico, 2L sobre 1. Lambda do segundo harmônico, 2L sobre 2, cortou, ficou só o L. Lambda do terceiro harmônico, 2L sobre 3. Lambda do enésimo harmônico, 2L sobre N. Então, por exemplo, lambda do quinto harmônico, 2L sobre 5. Lambda do oitavo harmônico, 2L sobre 8. É assim. Mas eu prefiro não usar as fórmulas, tá? Eu prefiro usar essa dica, que cada lóbulo é meia onda. É assim que eu faço, tá bom? Uma vez que você tem o lambda, dá para achar a frequência, galerinha, de cada harmônico. Lembrando que a equação mais importante da matéria é o vai lamber ferida. Tá? No lugar de lambda, eu vou escrever essa fórmula, 2L sobre N, 2L sobre N, vezes a frequência. Vamos multiplicar em cruz. Então ficou 2L vezes frequência é igual a N vezes V. E aqui está a equação da frequência do enésimo harmônico. É NV sobre 2L. Então, frequência do quinto harmônico é 5 vezes V sobre 2L. Frequência do sétimo harmônico é 7 vezes V sobre 2L. Mas, de novo, eu não gosto de usar essas equações, tá, para matar exercício. Eu não uso. Eu uso aquilo que eu te falei. Cada lóbulo é meia onda. E se ele me perguntar a frequência, eu uso a equação mais importante da ondulatória, que é o vai lamber ferida. Tá bom? Vamos então fazer exercícios de onda estacionária. Depois, mais para o final, eu vou dar uma revisadinha de tubo sonoro aberto. Beleza? Então vamos lá. Ah, faltou lembrar também. Não, faltou mais uma coisa para falar, gente. Para falar essas outras coisas, eu vou apagar essa parte aqui. E eu quero te lembrar a seguinte coisa. Para uma corda de violão tocar um som, ela tem que estar frouxa ou tem que estar esticada? Tem que estar esticada. Então, para uma corda de violão funcionar, tá? Para uma corda de violão funcionar, essa corda ela tem que estar sendo puxada para cá e para o outro lado com uma força. Existe uma equação em que estuda isso, chamada equação de Taylor. Mas essa equação só vale para corda, tá? Velocidade da onda na corda depende dessa força que está tracionando essa corda dividido pela densidade linear. Tudo isso dentro da raiz. Como eu acabei de falar, densidade linear não é densidade volumétrica. Você sabe densidade volumétrica, massa sobre volume. Densidade linear é massa sobre comprimento. Tá bom? Então, se precisar calcular a velocidade da onda na corda e ele te der essas informações, que é força, a massa da corda, o comprimento da corda, aí você vai descobrir essa velocidade não usando o vai lamber ferida, mas usando a equaçãozinha de Taylor. Beleza? Vamos para o exercício para treinar isso daí. Vamos que vá. Olha lá, questãozinha caiu na FAMERP, tá? Você tem aqui, ó, um micro-ondas, não sei se você sabe, lá dentro do micro-ondas forma-se uma onda estacionária da onda na faixa de micro-onda, por isso que esse aparelho chama isso, é uma onda eletromagnética que está na faixa da micro-onda. A gente não vê, não é na faixa do visível, tá? E lá dentro, dependendo do tamanho do micro-ondas, forma-se várias ondas estacionárias. Repara aqui, ó, nós temos um lóbulo, eu vou pintar aqui só para você ver, tá? Um lóbulo, 2 lóbulos, 3 lóbulos, 4 lóbulos, 5 lóbulos. Então, é uma onda estacionária no quinto harmônico. Legal. Mas eu não costumo usar as fórmulas, eu costumo usar aquela dica
Cada lóbulo é meia onda. Então eu tenho um lóbulo, uma meia onda, duas meia onda, três meia onda, quatro meia onda, 5 meia onda medem o comprimento desse espaço aqui, que aqui no caso é 30 centímetros. Então o que eu vou descobrir? O tamanho do lambda desse harmônico. 5 vezes lambda sobre 2 é igual a 30 centímetros. Passo 2 multiplicando, então lambda é igual a 30 vezes 2 sobre 5. 30 sobre 5 é 6. 6 vezes 2 é 12 centímetros. Beleza? Você entendeu? Eu não uso a fórmula, eu uso a dica. Cada lóbulo é meia onda. Legal. Sabendo que a velocidade das ondas eletromagnéticas é 3 vezes 10 oitava, então vamos anotar aqui, ó. Velocidade 3 vezes 10 oitava metros por segundo. E agora você sabe que o lambda é 12 centímetros. Vamos passar para metro? Divide por 100, tá? 0,12 metros. Galerinha, se eu sei a velocidade, se eu sei o lambda, com certeza eu consigo achar a frequência, que é a pergunta da questão. Percebeu? Eu não uso aquela equaçãozinha que eu deduzi para vocês da frequência de qualquer harmônico. Eu uso o vai lamber ferida. Sérgio, mas e na prova e no vestibular? Aí você vai pelo caminho que você achar mais legal. Quer usar a fórmula? Usa a fórmula. Quer fazer por esse caminho? Perfeito também. Então vamos lá. Aqui vai dar, galerinha, 3 vezes 10 oitava. E no lugar do lambda, galerinha, eu vou escrever aqui, ó, 0,12 vezes frequência. Esse 0,12 passa dividindo, né? Só que como eu sou ligeiro de conta, galerinha, não, vamos deixar assim mesmo. 3 vezes 10 oitava, dividido por 0,12. Para a gente poder ganhar tempo, galerinha, eu vou fazer aqui, ó, 3 dividido por 0,12, tá bom? Então vai ficar 3 dividido por 0,12, vai dar 25. Então, 25 vezes 10 oitava Hertz. Mas as alternativas aqui, ó, estão em notação científica. Então vamos lá. Frequência igual 2,5 vezes 10 a nona Hertz. Ou seja, a alternativa correta, a letrinha C de Sérgio. Beleza? Vamos fazer mais? Eu separei aqui, ó, 1, 2, 6 questõezinhas para treinar legal isso daí, tá bom? Vamos lá. Opa, que babinha. Olha que babinha. Tô te dando uma figurinha aqui, ó. E esse pedaço mede 1 centímetro. Atenção, galera. Um lóbulo é meia onda. Cada lóbulo é meia onda. Esse pedaço aqui, ó, é metade de um lóbulo. Então, é metade de meia onda. Então, esse pedaço aqui, ó, galera, é lambda sobre 4. E tá na figura que lambda sobre 4 mede 1 centímetro. Tá bom? Então, é isso que você está vendo aqui. Beleza, mas vamos ler o texto. Na figura a seguir, a corda vibrante, que emite um som, tem massa por unidade de comprimento igual a 0,1 kg por metro. Ele está te dando, galerinha, a densidade linear 0,1 kg por metro. E está sujeito a uma força tensora de 230,4 newtons. Então, uma força de 230,4 newtons. Na letra A, ele quer saber a frequência do som emitida pelas cordas na condição da figura. Frequência do som emitida pelas cordas. Na condição da figura. Se ele quer saber essa frequência do som, galerinha, ó, atenção. Uma coisa é ele perguntar da onda na corda, outra coisa é ele perguntar da onda sonora. São duas ondas distintas. Mas o que elas têm em comum? A vibração da corda produz uma vibração do ar. Então é a mesma vibração, é a mesma frequência. Toma cuidado que aqui eu acho que ele deu dados que você não vai precisar usar. Então, ó, claramente ele quer a frequência do som. Então vamos anotar aqui. Ó. E até agora eu anotei dados da corda. Mas não foi o que ele pediu. Na letra A ele pediu a frequência do som. Tá. Emitida pela corda nas condições
da velocidade da figura. E a velocidade do som é 300. Tá. Mas ele não me deu o lambda do som. Ele me deu a velocidade do som. Velocidade ele deu, lambda ele deu, não deu, frequência ele não deu. Então não dá para ir pelo vai e vão deferida, galera. Mas o que eu falei para vocês? Que a corda vibrando produz o ar vibrando. Então são vibrações iguais, frequências iguais. Então a frequência do som é a mesma frequência de vibração da corda. Se eu descobrir a frequência de vibração da corda, eu descubro a frequência de vibração sonora. Deu pra entender? Então vamos lá. Então a gente vai ter que analisar a corda mesmo, nas condições da figura. Claramente aqui, galera, então agora você vai olhar a corda. Se eu sei a força, se eu sei a densidade linear, dá para achar a velocidade da onda na corda. Sérgio, mas não é esse 300 aqui, ó? Não. Isso aqui é a velocidade da onda sonora. Lembra, tem uma onda sonora, que é o ar vibrando, e tem a onda na corda, que é a vibração na corda. Tá bom? Então a velocidade da onda na corda é igual, equação de Taylor, galera, força sobre densidade linear. Então vamos lá. A força é 230,4 e a densidade linear 0,1. Então, essa velocidade da onda na corda vai ficar 2.304 dentro da raiz. Isso vai dar... Galerinha, aí eu vou ganhar tempo, tá? Essa questãozinha aqui é um pouquinho mais difícil do que está na prova, fica tranquilo, tá? Então, são só aqui, ó. Então, raiz... Peraí. Raiz de 2.304, dá 48. Então, a velocidade da onda na corda, 48 metros por segundo. Pela figura, você vai achar o lambda. Vem comigo. 1 centímetro é meio lóbulo. Meio lóbulo é 1/4 de lambda. Então, vamos lá. Lambda na corda sobre 4 mede 1 centímetro. Multiplicou em cruz, então lambda na corda é 4 centímetros. Vamos passar para metro, porque essa velocidade está em metro? Então, 4 vezes 10 a menos 2 metros. Agora que eu sei a velocidade da onda na corda e eu sei o comprimento de onda na corda, dá para achar a frequência de vibração da corda. Que vibrando o ar vai provocar uma vibração no ar de mesma frequência. E aí, como é que eu vou achar a frequência de vibração da corda? Vai lamber ferida. Velocidade da onda na corda, comprimento na corda, frequência na corda. Velocidade da onda na corda, 48. O lambda, 4 vezes 10 a menos 2. E frequência, nós queremos saber. Pega esse 4 vezes 10 a menos 2, está multiplicando, passa dividindo. Então, frequência é 48 dividido por 4 vezes 10 a menos 2. 48 por 4, 12. 10 a menos 2 subiu. 10 a mais 2. Tá? Isso daqui está em hertz. Então vamos colocar aqui em número normal. Faz a vírgula andar para a direita 2 casas. Então 1.200 hertz. Foi a resposta da letra A. Tá bom? Ai, Sérgio, vai estar difícil assim na prova. Olha, tem que saber a equação de Taylor. Tem questãozinha que vai ser útil. Tá bom? Então vamos lá. Vamos agora para a letra B. A frequência do som correspondente ao harmônico fundamental. Aí é baba. Vou apagar aqui, ó. Tem uma formulinha que eu acho que não tem no livro, mas eu vou te dar agora. O segundo harmônico, a frequência é o dobro do primeiro. O terceiro harmônico, a frequência é o triplo do primeiro. Por isso que o primeiro é chamado fundamental. Você tem lá a frequência do primeiro harmônico, você dobra, é a frequência do segundo. Você triplica, é a frequência do terceiro. E assim por diante. Então a formulinha que não tem no material, pelo menos eu não lembro de ter visto, é essa que eu vou colocar agora. Ó. A frequência. E essa equaçãozinha é útil, tá? Essa eu uso. A frequência do enésimo harmônico é n vezes a frequência do primeiro. Essa figura que foi dada, repare, ó, 1 lóbulo, 2 lóbulos, 3 lóbulos.
Então, ela é o terceiro harmônico. Então, 1.200 é igual. Esse aqui é o terceiro harmônico, vezes a frequência do primeiro. Muito baba. Se 1.200 é a frequência do terceiro harmônico, divide por 3, você vai achar a frequência do primeiro harmônico. Então, frequência do primeiro harmônico é 1.200 sobre 3, que é 400 Hz, galera. Então, primeiro harmônico, 400 Hz. Se você dobrar, 800 Hz é a frequência do segundo harmônico. Se você triplica esse 400 Hz, 1.200, é a frequência do terceiro harmônico. Beleza? Então, a frequência do som fundamental é isso daqui, 400 Hz. Então, a frequência de qualquer harmônico é N vezes a frequência do primeiro harmônico. Tá bom? Então, já foi essa questão. Vamos para mais uma aqui. Vou só tomar uma aguinha. Olha lá, uma corda de densidade linear 0,02 kg por metro. E tem que estar nessa unidade, viu, galera? Tem que ser quilograma por metro, tá? Então vamos lá. Ó. Então, densidade linear 0,02 kg por metro. Comprimento meio metro. Ó, já na letra A, a gente já vai matar de cara aqui, ó. Ele quer a velocidade de um pulso na corda. Eu sei como calculamos a velocidade da onda na corda. Ah, mas peraí, ele não deu a força, né? Ah, está sob uma tensão de 200 newtons. Ah, então ele deu, ó. Então, eu sei calcular a velocidade da onda na corda se eu souber a força que ela está esticada e a densidade linear nela é a chamada equação de Taylor. Velocidade da onda na corda é força sobre densidade linear dentro da raiz. Vamos lá. Velocidade da onda na corda vai ser a força é 200 e a densidade linear 0,02 dentro da raiz. Galerinha, fazer a vírgula andar para a direita duas casas, tanto em cima quanto embaixo. Então aqui eu tenho 200, vou andar mais duas casas. E aí, ó, andou duas casas em cima, anda duas casas embaixo. Então ficou 20.000 sobre 2. Isso é 10.000, né? Então, velocidade da onda na corda, 10.000 dentro da raiz. Vamos tirar a raiz? Galerinha, 10.000 é 10 elevado à quarta. Quando você tira a raiz, fica 10 elevado ao quadrado. Ou seja, raiz de 10.000 é 100 metros por segundo. Matamos a letra A. Letra B. O comprimento de onda e a frequência da onda fundamental que se forma na corda. Tranquilinho, eu vou matar a letra D aqui do lado. Ó. Como ele falou claramente a palavra fundamental, então é o primeiro harmônico. Vamos lembrar, o primeiro harmônico é quando a corda fica desse jeito aqui, ó. Tá? Então você tem apenas um lóbulo. Foi dado no enunciado que o comprimento dessa corda vale meio metro. Certo? Galerinha, só que isso aqui é um lóbulo. Um lóbulo é uma onda inteira? Não. Um lóbulo é meia onda. Então, meia onda mede 0,5 metros. Esse 2 está dividindo, passa multiplicando. Então, o lambda vai ser 1 metro. Beleza, galera? Agora que eu sei o lambda, ele chama de lambda 1. Tá aqui, ó, lambda 1. É o lambda do primeiro harmônico. E ele quer saber a frequência. Se eu sei a velocidade da onda na corda, você achou isso no item A. E se eu sei o lambda, dá para achar a frequência e você não precisa de uma equação nova para isso. É só usar a equaçãozinha, vai lamber ferida. A velocidade é 100, o lambda é 1, vezes a frequência, tranquilo. Então, a frequência do primeiro harmônico, 100 Hz. Matamos a letra B. Letra C. O comprimento de onda do som fundamental, agora ele está falando do som. Toma cuidado. Uma coisa é onda na corda, outra coisa é onda sonora. Ele quer saber o comprimento de onda do som.
Então, primeiro deixa eu dar uma limpadinha aqui, ó. Vamos lá. Então, vamos agora para a letra C. O comprimento de onda do som fundamental. Então, lambda do som. Sabendo que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Mas, Sérgio, a velocidade não é 100 metros por segundo? Não, isso é a velocidade da onda na corda. Uma coisa é a onda na corda, outra coisa é a onda sonora. A velocidade da onda na corda é 100. A velocidade da onda sonora é 340. E o que as duas ondas têm em comum? A corda vibra, fazendo com que o ar também vibre. Então, tanto a corda quanto o ar vibram com a mesma frequência. A frequência de vibração do som é a mesma frequência de vibração da corda, que você acabou de achar que é 100 Hz. Se eu sei a velocidade, se eu sei a frequência, dá para achar o lambda. Então, velocidade da onda na corda é o lambda da onda na corda vezes a frequência da onda na corda. Opa, desculpa. Isso é o que eu fiz aqui, ó. Corda, corda, corda. Aqui não é a corda que a gente está estudando, né? Agora é o som, né? Então, vamos lá. Velocidade da onda do som é o comprimento da onda sonora e a frequência da onda sonora. A velocidade da onda sonora é 340. O comprimento de onda do som é a pergunta e a frequência da onda sonora é 100 Hz. Passo 100 dividindo. Lambda do som é 340 sobre 100. Então, lambda da onda sonora, 0,34 metros. É isso, galera. Belezinha? Vamos para mais uma. Olha lá, figurinha bonitinha, hein? Olha lá. Questãozinha típica de vestibular. Vamos lembrar, galerinha. Cada lóbulo é meia onda. Que ficou meio apagado, né? Deixa eu ver uma outra cor para escrever aqui. Acho que eu vou fazer com cor preta. Vamos ver se eu tenho. Tem. Aqui, ó. Cada lóbulo é meia onda, galera. Então vem comigo. Esse pedaço aqui, ó, lambda sobre 2. Esse pedaço aqui, ó, lambda sobre 2. Esse pedaço aqui, lambda sobre 2. E tudo isso mede 60 centímetros, como está na figura. Eu tenho um lóbulo, dois lóbulos, três lóbulos. Eu tenho um lambda sobre 2, dois lambda sobre 2, 3 lambda sobre 2, medindo o comprimento da corda, que é 60 centímetros. Vamos achar o lambda. Passo 2 multiplicando e passo 3 dividindo. 60 sobre 3 dá 20. 20 vezes 2, 40 centímetros. Esse é o lambda desse harmônico que está representado na figura. Vamos ler o texto. O fio elástico é esticado e tem suas extremidades presas a um gancho fixo em uma parede, a um motor que lhe transmite vibrações transversais. A distância da parede até o motor é 60 centímetros. Observe-se a formação de onda estacionária quando o motor vibra com a frequência de 100 Hz. Então essa é a frequência da onda. A velocidade de propagação das ondas na corda vale. Galerinha, você sabe a frequência, você sabe o lambda, dá para achar a velocidade usando vai lamber ferida. A velocidade é o que nós queremos, o lambda, passa para metro, tá, galerinha? Porque nas alternativas está em metro. Aqui, ó, 0,4 metro. Então, 0,4, a frequência é 100. Então, esse 100 vai fazer a vírgula andar para a direita duas casas. 0,4 vezes 100 dá 40 metros por segundo. A alternativa correta, letrinha D de dado. Beleza, galera? Ó, sobraram duas questões. Se eu não me engano, essas duas questões que eu separei aqui é de tubo aberto. Olha lá, tubo aberto e tubo aberto. Vamos então dar uma revisadinha rapidinho em tubo aberto, galera? Vamos lá? Primeiro eu vou apagar aqui, ó, para ter espaço, né? Ô, galerinha, dá uma força aí, né? Manda comentário aí no vídeo, manda um like aí.
né? Tapa no dedão do like aí, né? Faz que nem o Serjão dos Foguetes lá, tapa no dedão, pacote youtubístico, né? Vamos lá. Meus amores, agora eu quero lembrar tubo sonoro, tá? Vem comigo, ó. Vamos primeiro fazer aqui, ó, o tubo no primeiro harmônico. Então, aqui eu tenho tubo. No instrumento de corda, quem vibra é a corda. Então, no violão, você enxerga isso facilmente, violino e assim por diante. Num instrumento de sopro, quem vibra é o ar aqui dentro. Aqui na extremidade aberta, o ar vibra livremente. Se ele vibra livremente, aqui vai ser o ventre da onda estacionária. Do outro lado também está aberto, então também é ventre da onda estacionária. Vou fazer aqui uma figurinha para você lembrar, tá? Uma onda estacionária. Olha lá, ó. Olha lá. Uma onda estacionária. E aqui, ó, na entrada do tubo, eu tenho um ventre. Olha onde está o ventre aqui, ó. Ah, ó. E aqui no outro lado, eu tenho outro ventre. Qual é a menor figura que liga de um ventre até o outro ventre? Aqui no meio vai ter o quê? Um nó. Então, galerinha, o primeiro harmônico de onda estacionária em tubo aberto é essa figura aqui, ó. Repare que eu tenho esse pedaço mais esse pedaço. No visual comigo aqui, ó, esse pedaço com mais esse outro pedaço, na hora que você junta, ó, vira o lóbulo. Então, esse pedacinho mais esse pedacinho, tá aqui, ó. É esse pedaço mais esse pedaço. A soma desses dois vira um lóbulo. Um lóbulo é uma onda inteira? Não. Um lóbulo é meia onda. Então, lambda sobre 2 mede o comprimento do tubo. Exemplo de tubo aberto, gente. Saxofone, você é aberto onde você assopra e é aberto do outro lado. Trompete, trombone, é aberto onde você assopra e é aberto do outro lado também. Então, esse aqui foi o primeiro harmônico. Vamos então agora aqui para o segundo harmônico de tubo aberto. Vamos lá. No segundo harmônico, a figura do primeiro vai aparecer duas vezes. Então, vou dividir o tubo aqui na metade, ó. Então, ó, isso que você desenhou aqui comigo no primeiro harmônico, ó, tem um nó no meio do caminho, ó, tem um nó no meio do caminho aqui, ó. Olha lá. Na extremidade aberta é ventre, do outro lado também é ventre. Só que como é segundo harmônico, a figura do primeiro vai aparecer dobrada. Olha lá, ó. Veja como é a figura do primeiro, concorda? Continua a figura. Aqui no meio vai ter um nó. Então, essa figura que você está vendo aqui, ó, é a figura do segundo harmônico de tubo aberto. Vem comigo. Esse bico da frente mais esse bico de trás dá um lóbulo. Mais essa galera no meio dá dois lóbulos. Cada lóbulo é meia onda. Então, eu tenho duas meia onda medindo o comprimento do tubo. Cortou, cortou. Ah, esqueci de fazer aqui, ó. Então, lambda do primeiro harmônico é 2 vezes L. Lambda do segundo harmônico é apenas o L. Vamos então agora, vou encerrar aqui, tá? Com esse terceiro harmônico já tá bom. Aí você já pega o jeitão. Então, terceiro harmônico. Galerinha, a figura do primeiro harmônico vai ter que aparecer aqui 3 vezes. 3 vezes. Tá? Triplicado. Então eu vou dividir esse tubo em 3 partes iguais. Beleza? Vem comigo, ó. Onde a extremidade é aberta, o ar vibra livremente, é um ventre. Do outro lado, é ventre. A figura que parece uma borboletinha aqui, né, gente? Vai aparecer aqui, ó, no primeiro terço. Então vai ter um nó aqui, ó. Olha lá, ó. Olha aquela asinha de borboleta aparecendo aqui, ó. Mas vai aparecer de novo aqui no meio. Ó, tem um nó aqui no meio. Que nem tem aqui, ó, no primeiro harmônico, né? Tem um nó aqui no meio. Olha lá.
Olha lá, mais uma asinha de borboleta, tá vendo? Olha lá. E agora, pela última vez aqui no meio do caminho tem um nó. Olha lá. Pronto. Então, o que nós temos? A primeira figura apareceu aqui 3 vezes, por isso que é o terceiro harmônico. Vamos lá, esse bico na frente mais o bico de trás dá um lóbulo. Mais esse cara aqui, ó, 2 lóbulos. Mais esse cara aqui, 3 lóbulos. Cada lóbulo é meia onda. Então eu tenho 3 meia onda medindo o comprimento do tubo. Passo 2 multiplicando, 3 dividindo. Então lambda do terceiro harmônico vai ser 2L sobre 3. Ah, Sérgio, tá igual cordas sonoras. Sim, as fórmulas de tubo aberto são idênticas às fórmulas de corda sonora. Então, o lambda do enésimo harmônico, aqui ó, 2L sobre 1 para o primeiro, 2L sobre 2 para o segundo, 2L sobre 3 para o terceiro, do enésimo harmônico, 2L sobre N. Ah, Sérgio, mas na prova eu posso usar a formulinha pronta assim? Pode, de boa. Tá? Se você quiser a frequência, é só usar junto com a equação mais importante da matéria, vai lamber ferida. Então fica V é igual 2L sobre N vezes F. Vamos multiplicar em cruz, tá? Acho que eu vou apagar do lado de cá, tá, gente? Tô apagando aqui, ó. Pronto. Então vamos lá. Então vai ficar, multiplicando em cruz, 2LF é igual a N vezes V, e aqui está a frequência do enésimo harmônico de tubo aberto, N vezes V sobre 2L. Tá bom? Então você tem aí as duas formulinhas de tubo aberto, lambda e a frequência, que são idênticas para cordas sonoras. Beleza? Vamos então para as duas últimas questões, encerrando revisão de corda e tubo aberto. Vamos lá. Um tubo aberto de comprimento L só pode emitir sons de frequência. Olha o que ele está escrevendo aqui, gente. Frequência do enésimo harmônico é NV sobre 2L. Ele te deu a fórmula. Sendo V igual a 340 ou L igual a 1, qual é a frequência do som? Fundamental, galera. Essa palavra fundamental eu já usei bastante. Significa que é o primeiro harmônico, galera. Tá bom? Então vamos usar aqui a equaçãozinha aqui na letra A. Frequência do primeiro harmônico vai ser o N é 1, porque é o primeiro harmônico. O V, ele deu aqui, ó, 340. E tem que ser, né? Porque eu falei para vocês que o que vibra no instrumento de sopro, de tubo, é o próprio ar lá dentro, né? E a velocidade do som no ar, 340 metros por segundo. Dividido por 2L. Divide por 2 vezes o comprimento do tubo, que é 1 metro. Então, a frequência do primeiro harmônico, 1 vezes 340, 340. Embaixo, 2 vezes 1, 2. Então, 340 sobre 2, 170 Hz. Já foi a letra A. Letra B. Qual o comprimento de onda correspondente a esse som? Então, ele quer o lambda. Se eu sei a frequência, se eu sei a velocidade do som, eu consigo achar o lambda do som. Velocidade do som é o lambda do som vezes a frequência do som. A velocidade é 340, o comprimento de onda é a pergunta e a frequência é 170. O lambda passa dividindo. Então, o lambda da onda sonora é 340 sobre 170. Muito tranquilo, né, gente? 340 é o dobro de 170, né? Então, o lambda do som vai dar 2 metros. Belezinha? Nossa, nesse vídeo aqui, não trabalhei muito a cor do negócio, né? Parece que eu tô laranja, né? Tô igual o Trump, galera. Lá nos Estados Unidos eles fazem esse bronzeamento artificial, que eles ficam laranja. É muito louco, né? Lá eles não tomam muito sol, né? Eles fazem bronzeamento artificial. Lá, tô laranjão, galera. Vamos lá, galera. O quinto harmônico, opa,
quinto harmônico. Emitido por um tubo sonoro aberto, tem frequência 1.700 Hz. Então, a frequência do quinto harmônico é 1.700 Hz. Sendo que o modo da velocidade do som, 340, ele quer saber o comprimento. Então, a velocidade do som, 340. E ele quer saber o comprimento. Bem tranquilo. Vamos à equaçãozinha? Frequência do enésimo harmônico, NV sobre 2L. Então, a frequência é 1.700, o número do harmônico é o quinto harmônico, velocidade do som 340 sobre 2 vezes L. Vamos ficar em cruz, galera? 2 vezes 1.700, 3.400 vezes L é igual a 5 vezes 340. Eu vou passar o 3, vou dividir, eu vou cortar um zero aqui, e vou passar esse 340 dividindo. Então, o comprimento do tubo vai ser 5 vezes 34 dividido por 340. Simplificando, esse número de baixo é 10 vezes maior que o número de cima. Vai ficar 5 sobre 10. 5 sobre 10, meio metro, galerinha. Beleza? Então, a sacada, galerinha, eu prefiro que você guarde esse caminho que eu fiz aqui, ó. Cada lóbulo é meia onda, tá? E aí você consegue descobrir o lambda. Você quer saber a frequência? Usa o vai lamber ferida. Ah, Sérgio, eu prefiro usar as fórmulas. Show de bola. Usa a fórmula e mata o exercício, é isso que importa. Tá bom? Galerinha, valeu, bom estudo aí, que eu preciso que você faça, que você estude legal essas matérias, que você treine, tá? Não fica só fazendo essa minha aula de revisão, isso é pouco. Vai na tarefa, vai na apostila de tarefa, vai na apostila de aula, tá? Pega exercício parecido, tá? Que você viu aqui, pega parecido lá na tarefa. Se a tarefa tiver exercícios muito difíceis, relaxa, tem que estar parecido com o que eu fiz aqui, tá bom? Lá na apostila de aula da manhã tem exercícios muito mais complicados, relaxa. Tem que ser parecido com o que a gente está fazendo aqui. Mas não fica só com essas questões, faça mais questões, tá bom? Gente, um grande abraço, até mais, tchau, tchau, boa prova lá, viu? Valeu!